Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um treinamento do webinar. Hoje o nosso assunto é sobre planejamento e acompanhamento de execução. Então, hoje a gente vai passar como a gente pode fazer planejamento de alocação de equipe e como a gente pode executar essas informações para que possamos tirar os dados em relatório. Antes de iniciar, eu gostaria que vocês pudessem, no chat, confirmar para mim se vocês estão me vendo e ouvindo, por favor. Ok, Natália, obrigado. Bom, vou compartilhar minha tela com vocês para que eu possa demonstrar todo este conteúdo pelo software. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão postando aí no chat. Quando eu finalizar, eu responderei todas as dúvidas, ok? Bom, iniciando aqui o nosso treinamento, a gente vai entrar aqui no módulo comercial, projeto, consulta. Aqui a gente vai escolher um projeto e vamos entrar aqui na ordem de serviço para apropriação de horas. Na aula anterior a gente falou sobre apontamento e apropriação de horas. Então, para que serve a nossa ordem de serviço? Ela tem como objetivo apresentar quais são as fases que o projeto vai executar, sendo que ela tem uma data de início e de término, e quantas horas eu pretendo gastar para fazer essas fases. Como que eu alimento essas informações? São duas formas. Eu posso alimentar esses dados a partir de uma criação, uma elaboração de proposta, né, onde a gente aprendeu na segunda aula, que eu informo quem são os profissionais que vão trabalhar em cada fase e defino a quantidade de horas que cada um vai executar. Ao transformar essa proposta em projeto, ele me gera essa ordem de serviço, me dizendo a quantidade de horas que cada fase vai precisar. Ou, se eu for criar um projeto sem proposta, eu simplesmente entro nessa tela e posso trazer as fases de acordo com o tipo de projeto que eu selecionei, ou eu posso incluir essas fases uma por uma. Então, você tem essas duas possibilidades de trabalhar com a ordem de serviço, mediante uma proposta ou a inclusão manual do projeto. E independente de onde você trazer essas informações, é possível você selecionar, editar
excluir ou replicar ou incluir, tá? Você pode fazer as alterações de acordo com as previsões que você definiu. Então aqui eu posso alterar a data de início, a data de término, se esse status já foi concluído, se está em andamento, quantas horas eu pretendo gastar, dessa quantidade de horas, quantos por cento eu já executei. Aqui a gente observa que é tudo inserido de forma manual. Esse campo de execução, ele está relacionado a esse percentual aqui, ó. Então, como isso aqui é uma forma de acompanhamento, o gestor ele vai entrar nessa tela de acordo com a conclusão de cada fase e ele vai editar aqui, ó, e vai falar, olha, essa fase ela foi finalizada e a execução dela foi de 100%, foi de 80%, foi de 70%. Então, isso vai alimentando este campo aqui, trazendo aqui o status, e quem for consultar consegue enxergar a situação de cada fase dessa. Tá? Então, isso é um processo manual que o responsável ele tem que, com frequência, entrar nessa tela e fazer a alimentação para que os outros possam visualizar a situação. Tá? Então, isso é um planejamento de fase, datas previstas de início e término, com a quantidade de hora que se pretende gastar. Se a gente vir aqui do lado direito, a gente tem uma coluna chamada de horas alocadas. Quando a gente clica nesse campo, você pode selecionar qualquer uma dessas fases e ao selecionar e clicar no botão incluir, você está incluindo de uma forma também de planejamento quais são os profissionais que irão trabalhar nessas fases. Qual que é o objetivo deste planejamento? É apresentar em forma de relatórios ou até mesmo no momento que o profissional, que o gestor estiver alocando horas para esse profissional, se ele tem disponibilidade ou não para trabalhar nesse projeto. Então, um exemplo, a empresa ela tem muitas equipes e a demanda de projeto é grande e ela não sabe de cabeça quais são os projetos que cada um está trabalhando. Então, no momento que ela cadastra o projeto, que ela entra e seleciona, clica no botão incluir e vem aqui mencionar quem é o usuário que eu vou adicionar, o que o sistema vai já representar para mim? Ele vai fazer assim, olha, você está inserindo o João para trabalhar no cliente no projeto X, na fase Y, que vai iniciar no dia 21 e termina no dia 21. Então, ele tem um dia de execução que equivale a 8 horas. E quando eu seleciono o nome do João aqui, ele vai falar se entre o dia 21, o João está alocado em outros projetos. Se ele identificar que o João está alocado em outros projetos, ele vai mostrar para mim a quantidade de horas que já está sendo alocado do João. O que isso representa para mim? Eu consigo mensurar se eu vou poder contar com o João para trabalhar nessa nova fase ou não. Então, esta representação, ela aparece por meio de cores. Então, toda vez que você fizer um planejamento utilizando um usuário alocado a esse planejamento, se ao selecionar ele, adicionar as horas, ele ficar verde, significa que ele tem horas disponíveis para trabalhar em outros projetos. Se ficar amarelo, ele tem horas disponíveis, mas é uma questão de eu analisar se a quantidade que ele tem disponível é suficiente para atender o que eu preciso. E se ficar vermelho, significa que ou eu estourei a carga horária dele, ou eu utilizei o total de horas que ele tem disponível. Então, eu sei que eu não posso contar com esse profissional para futuros projetos que precise ser executado dentro deste início de término, tá? Então, esta é a representação
que as cores vão te dar. Então, na parte de cima, que é a alocação até o momento, é a situação que, no caso, o João está, neste momento que eu estou realizando o planejamento para ele. E na parte de baixo, que é a previsão de alocação, é quando eu adicionar a quantidade de horas aqui, ele vai me representar a situação que ele vai ficar com esses novos dados inseridos. Tá? Então, essa é o intuito da alocação de equipe, é apresentar para o gestor como que está a situação de horas alocadas para cada profissional e com quem eu vou poder contar ou não. Lógico, e é lógico que com isso você vai ter outros tipos de relatório para fazer análise, mas o objetivo em si é te dar essa dimensão da situação dos profissionais ativos no sistema, ok? Como que eu faço para configurar essas cores? Eu venho aqui, ó, saio. Vou entrar aqui em utilitários, configurações empresa principal, configurações gerais. Aqui do lado esquerdo, a gente tem configurações de cores, que é a alocação de equipe, e é aqui que eu vou definir. Ó. Então, isso aqui é que vem configurado no sistema, mas não quer dizer que é o que você tem que seguir. Cada escritório define o seu próprio percentual. Então, eu poderia falar que aqui até 50% eu quero que represente verde, de 51 a 56, ou de 51 até 89, eu quero que represente amarelo, e o vermelho a partir de 90 para cima. Se eu quiser essa configuração, o que o sistema vai fazer? Do dia tal até o dia tal, quando eu usar um usuário, se eu só usar 49% das horas dele, ou 50% das horas dele, fica verde. Se eu usar 90% das horas dele, fica vermelho. E de 51 a 89 fica o amarelo. Então é só uma representação para mostrar para o gestor qual é a situação daquele usuário naquele momento que eu estou utilizando os recursos dele para atribuir a um projeto. Bom, voltando aqui no projeto, eu vou dar um exemplo aqui, ó, vou colocar aqui do dia 1 até o dia 28. Dia 1 até o dia 9. Aqui. Vou selecionar aqui, vou selecionar agora o usuário e vou incluir. Aqui já mudou. Aqui ele está falando que eu preciso de 1.776 horas. 1.376 horas. Se eu usar o que o João, ele não tem nada alocado. Vamos usar o usuário super. Ó, o usuário super, ele já tem, dentro deste período, 4 horas e 51 minutos, já alocados para alguma coisa. Se eu precisar alocar as 1.376 horas, eu já vou ultrapassar aqui, aí eu faço isso aqui, para mim poder descobrir, ó, 1.376 horas. Por que ficou vermelho? Porque eu ultrapassei 115% do total de hora. Se eu vim aqui colocar 14, deixa eu ver,
Ó, 109%. Vamos colocar aqui 200. 102. 100. Ó, 98%. Então aqui eu estaria dentro do meu planejado. Passaria um pouco da minha meta, que é até 90, mas eu tinha 10 de sobra lá, eu consigo usar. Posso passar aqui, colocar o total, ele vai ficar lá a mais? Pode. Isso aqui é uma representação para você saber a situação dele. É como se você dissesse aqui, ó, ok, então esse restante eu vou... ele vai trabalhar mais, vai trabalhar fora do horário para poder cumprir. Então você pode vir aqui e alterar na data, ou você pode deixar aqui configurado. Na verdade, é só para representar para você a situação que se encontra o planejamento deste usuário. Então, até o momento, ele tem 203 horas já alocadas, que equivale a 15% do total dos 100% de horas, e aqui embaixo, adicionando tudo, passa para 115. Eu poderia ter colocado parte para esse e parte para o outro. Então, poderia ter falado assim, ó, 1.376, aqui vai ficar só com 1.000. Beleza, essa é meu planejamento para esse. E aí eu vou aqui e vou incluir de novo, só que agora é para o João, e eu vou colocar o restante, que é os 376 que ficou faltando. E vou adicionar. Pronto, 1.376 horas ficou aqui. Então eu posso colocar aqui quantos profissionais eu quiser dentro de uma única fase. E eu vou fazendo isso para todas até eu criar minha ordem de serviço. Então, nesse primeiro momento, a gente tem uma ordem de serviço com o planejamento das fases, da data de início e término, e temos um segundo passo que é o planejamento por horas alocadas, que é onde eu adiciono os profissionais e digo quantos profissionais eu pretendo utilizar para cada fase e quantas horas cada um vai gastar. Então, conforme eu vou adicionando estas horas aqui do lado direito, ele vai alimentando aqui a coluna de horas planejadas para mim. Feito isso, dou um OK. Ele pergunta se eu desejo atualizar a ordem de serviço, eu falo que sim, que eu quero carregar com as informações novas. Ele aqui está processando. E aí ele finalizou. Então aqui eu tenho a possibilidade de, quando eu gerar aqui, criar um original. O que é criar um original? Vamos dizer que você montou a sua primeira ordem de serviço. E aí você agora precisa fazer alterações na ordem de serviço, só que você não quer perder o original. Então você vem aqui, ó, clica no criar original, pode dar um nome qualquer que você quiser, dou um OK, ó, salvado com sucesso, deseja alterar não, beleza, está aqui. Então eu estou na atual agora. Se eu quiser ver a original, eu clico na original, ele traz para mim na tela, só que ele traz de forma inativo. Ele não permite mais eu alterar, somente visualizar. Se eu quiser fazer alguma alteração, eu venho na visualizar atual e aí eu posso vir aqui fazer as alterações que eu preciso. Posso criar vários? Não, só são um original e um atual. E aí toda a modificação que eu precisar fazer, eu sempre vou fazer em cima da atual. Aqui você pode gerar um relatório de gráfico, onde ele vai mostrar para você como que é o original e como está o atual.
o laranja é o original e o verde é o atual. Aqui os dois caminham junto porque eu não tive alteração na data de nenhum para o outro. Conforme você vai alterando a data, ele vai mostrando, ó, o original começou aqui, o atual começou aqui. Feito este planejamento, aonde você consegue gerar relatórios desses dados? Ó. Vindo aqui no módulo projeto, você vai selecionar a alocação de equipe, e aí dentro da alocação de equipe você vai escolher o cliente, o projeto que você quer, a data, o status dele, e vou colocar aqui no gerar. Pessoal, desculpa, aqui não tem Excel para gerar. Mas o que ele vai representar aqui para você nessa tela? Aqui, você escolhendo os resultados, ele vai te mostrar um relatório de planejados. Ele vai te mostrar da seguinte forma. Vamos imaginar, na primeira coluna, ele vai trazer o nome dos profissionais. Na segunda coluna, ele vai trazer as funções. Na terceira coluna em diante, ele vai trazer os meses. Então, ele faz assim, ó, dependendo do período que você colocar, ele vai trazer de janeiro a dezembro de 2018 e de janeiro a dezembro de 2019, isso em colunas. Então, ele pega uma coluna e fala assim, olha, na coluna X eu tenho janeiro. Dentro de janeiro eu tenho a semana 1, a semana 2, a semana 3, a semana 4 e dependendo a semana 5. Então ele separa dessa forma. Ele dá um título chamado janeiro, embaixo na segunda linha ele mostra o mês e embaixo do mês ele vai te mostrar as semanas. E aí dentro de cada semana ele vai falar assim, ó, isso paralelo, né? Os profissionais na vertical e os meses na horizontal. Então ele vai mostrar assim, olha, na semana 1, relacionado ao usuário João, ele tem planejado 30 horas. E isso vai com as cores. Olha, 30 horas está amarelo. Ah, ok. Então eu sei que nesta semana 1 de janeiro, o profissional João ele tem que executar 30 horas para este projeto. E eu sei que ele está amarelo, eu ainda sei que ele tem horas disponíveis. E isso ele vai fazendo. Ó, na semana 2 ficou vermelha. Por quê? Porque eu já utilizei o total de horas dele. Na semana 4 e assim por diante. Então ele te mostra em forma de um fluxo como que o planejamento está sendo realizado para cada profissional dentro de cada semana de cada mês. Então ele mostra só os planejados. Se eu escolher o segundo item, ele vai apresentar também no mesmo layout, só que agora é a disponibilidade. Olha, então o João ele trabalha 40 horas por semana. Se na semana 1 ele vai trabalhar 30 horas, então na semana 1 ele tem 10 horas disponível. Então esse segundo relatório apresenta a disponibilidade que sobrou daquele planejamento em cada semana. O terceiro, também seguindo o mesmo layout dos dois apresentado, só que agora em vez de ele trazer o nome dos profissionais, ele traz o nome do projeto. Então vai trazer assim, projeto X. Projeto X, ele vai somar o planejamento de todos os usuários e vai trazer assim, ó, na semana 1 são 60 horas que vão executar. Por quê? Porque está sendo 30 horas do João e 30 horas do Super.
Então, de planejado para executar tem 60 horas, só que foi executado 55. Então, é esse tipo de informação que ele vai trazer. Então, na parte superior ele traz o que eu planejei, e na parte superior o que realmente eu executei. Tá? Então, tirando os dois de cima que traz por usuário, o terceiro ele te traz por projeto. E os outros três abaixo é as mesmas informações da parte superior aí, só que não é formatado. Eles vão trazer em colunas e linhas a quantidade de minutos e horas que cada um vai trabalhar, para que você possa gerar esse Excel e fazer planilha dinâmica, gerar gráfico. Os três primeiros não, ele já traz no layout montado, com o resultado já consolidado para que você possa analisar. E os três de baixo, esse resultado não está consolidado. Você tem que selecionar e fazer a consolidação para que você possa enxergar o resultado final. Tá? Então, o relatório alocação de equipe, ele trabalha com os dados com base no planejamento de alocação de equipe que você gerou na ordem de serviço. Se não fazer aquele processo que a gente realizou anteriormente, você não consegue enxergar os resultados neste relatório. Bom, então, o planejamento em si do projeto é esse, tá? É você gerar a ordem de serviço, que pode ser feita mediante uma elaboração de proposta ou a criação de um projeto. Você tem a possibilidade de trabalhar com essas duas opções para que você possa fazer o seu planejamento, escolhendo datas previstas de início e de término, quantas horas pretende gastar, qual é o status que essa fase se encontra e quantos por cento ela já foi executada. Lembrando que esse primeiro processo ele é feito de forma manual. E a gente tem a segunda etapa que é, além deste planejamento, a gente saber quais são os profissionais que a gente pode contar com disponibilidade para executar as tarefas, os serviços dentro desse projeto. E aí nessa segunda etapa ele te mostra a situação de cada profissional dentro dos períodos de início e término que você definiu nas fases. Se você pode ou não contar com aquele profissional. E aí, com isso, você gera os relatórios para saber a disponibilidade, para saber o planejamento e para saber o que foi planejado e executado por projeto ou por usuário. Além deste planejamento, a gente também tem as tarefas, né? Quem participou da segunda aula, que foi a elaboração de proposta, aprendeu que quando eu cadastro o tipo de projeto, eu posso, além de definir as fases, incluir as tarefas, né? Ou seja, eu informo quais são as tarefas que eu preciso para executar uma fase, um estudo preliminar, um executivo, um detalhamento. E no momento que você gera uma proposta, transformando ela em um projeto, o sistema te dá uma mensagem perguntando, usuário, você deseja gerar a ordem de serviço e as tarefas? Se você fala que sim, o que ele faz? Ele vai desmembrar as informações, as tarefas ele separa das fases, aonde as tarefas ele monta a ordem de serviço, as fases ele monta a ordem de serviço e as tarefas ele vai enviar para os usuários, que permite também você fazer controle, né? E como que essas tarefas vão chegar aos seus usuários? Através do to-do list. Então, no meu caso, aqui eu não vou mostrar todo o processo, porque isso a gente aprendeu na segunda aula. Aí eu peço que quem não pôde participar, que assista a videoaula 2 para poder entender o que a gente está falando aqui hoje. Mas, para poder se chegar a essas tarefas,
né? Houve um processo que pode ter sido por meio de uma proposta ou não. Essas tarefas foi enviada para um destino, que pode ser para outros usuários ou para você mesmo, e ele fica armazenado aqui no to-do list para que você possa enxergar o que você tem de tarefa para executar. Então, o processo é abrir o computador, vem no to-do list, clica 2 vezes, ele abre a tela gestor rápido de tarefa e ele apresenta para mim todas as tarefas que eu tenho pendentes dentro do início e do fim do filtro padrão que eu defini. Lembrando que isso aqui interfere no resultado, tanto aqui quanto aqui e aqui. Então, eu venho aqui, clico, ele fala, olha, eu tenho 2 tarefas para ser executadas, elas estão em vermelho porque já passou da data de término e ela ainda se encontra em andamento. Então você precisa executar. Então o que eu faço? Eu venho aqui e vou ler. Olha, eu tenho do dia 6 até o dia 24 para executar um levantamento, que é um serviço essencial para se fazer um desenho à base do terreno, que está relacionado ao projeto Casa Varela, da fase levantamento e que está em andamento. Ok, é esse o processo que eu tenho que fazer. Li, entendi o que eu preciso fazer, eu fecho e vou executar. Quando eu finalizar esse processo, eu volto no sistema, clico no to-do list. No caso, como ela está em andamento, se eu clicar 2 vezes, ele entende que eu estou concluindo. Pergunta se eu quero criar mais tarefas, eu falo que não. E ele vem aqui para os concluídos. Concluir errado, clico 2 vezes, ele volta aqui pro em aberto, só que ele vem como programado. Isso é definição do sistema, tá? Assim, definição do sistema porque você foi lá e falou que queria desta forma. Que eu quero um status programada, um status em andamento e um status concluído. E que quando essa tarefa é enviada pela primeira vez, ela vem com status de programado. Que aí você clica, você está dando start, informando para o sistema que iniciou o trabalho nessa tarefa, então ele muda para andamento, e quando você finalizar, você clica 2 vezes e ele encerra a tarefa para você. Então, basicamente é isso que o profissional vai fazer, chegar de manhã, ligar o computador, ir lá no to-do list, ver as tarefas que tem para executar, vou executar. Se eu finalizar alguma, entro de novo no to-do list e encerro aquela tarefa. E vou fazendo isso para todas. Tá? Então aqui eu tenho a opção de visualizar as em aberto, as concluídas, as notificações. As notificações o que é? É quando você toma alguma ação dentro do sistema que está relacionada a um determinado usuário. Então o sistema vai mandar para ele uma mensagem falando assim, olha usuário, você está alocado em determinada situação. É só mesmo a notificação para ele poder saber. E tem a opção da consulta / agenda, que permite eu fazer diversas consultas sobre as minhas tarefas, ou se eu tiver permissão, eu analiso tarefas de outro usuário, e eu posso incluir, posso editar, excluir ou alterar o status dessa tarefa. Tá? Então aqui é uma tela de agenda de tarefas que permite você consultar, editar, excluir ou finalizar. Lembrando que para determinadas situações você precisa ter permissão dentro do sistema para fazer isso. E aí eu tenho a aba consulta e a aba agenda. A aba agenda ela mostra para você em formas de quadrados, né, as tarefas que você tem para executar dia por dia. Aqui ele mostra em linhas e aqui ele mostra em quadrados para você dentro de cada dia. Aqui ele está padronizado de sempre trazer 7 dias. Posso trazer de 20, de 30? Pode. O problema é que quanto mais você aumenta, mais ele vem para o lado direito aqui, você tem que ficar arrastando a barra de rolagem. Então a gente deixou configurado aqui, isso é do sistema para 7 dias, que ele encaixa certinho na tela para que você veja como um todo. Mas você pode colocar o período que você quiser.
Então, se você for... E isso eu falei caso as tarefas tivessem sido enviadas de forma automática. Se você quiser criar uma tarefa manualmente, você pode vir aqui em Projeto, ó, Tarefas, clica no botão Incluir. Quem está agendando é o usuário super. Você quer agendar para quem? Para o próprio usuário super ou para outra pessoa? Então eu venho aqui e escolho. Aí se você, eu queria mandar uma tarefa para todo mundo, é uma tarefa específica para todo o pessoal. Você coloca o nome de alguém aqui primeiro, descreve a tarefa, vem aqui no status, escolhe se está associada a cliente, a projeto ou a fase. Se não tiver associada a nada, deixa em branco e dá um OK. Ele vai perguntar se você deseja enviar para outros usuários. Se você falar que sim, você joga os outros usuários para o lado direito e dá um OK. Todos vão receber a mesma tarefa. No entanto, quando eu executar a minha, quando eu finalizar a minha, não vai interferir na sua. Cada um tem que finalizar a sua tarefa. Ó, se eu vim aqui, agora ficou com 2, ó. Ele está aqui, ó. Como que eu posso criar novas tarefas, tá? Eu posso vir aqui no projeto, templates de tarefa. Qual que é o objetivo dessa tela? É que assim, se eu tenho que executar diversas tarefas e essas tarefas elas acontecem constantemente, mês a mês, em vez de eu ter que ficar digitando essa tarefa toda vez, eu crio um template, onde eu estruturo um modelo, né, que vou ter de N tarefas, e quando eu precisar criar uma tarefa nova, eu não vou digitar de novo, eu venho e busco desse modelo e adiciono na tarefa que eu estou incluindo. Dessa forma eu evito de ficar digitando. Se vocês clicarem no botão localizar da máquina de vocês, provavelmente vocês vão ter uma lista bem idêntica a essa. Aqui foi um exemplo, tá? Aqui está separado tarefas por fase. Então eu tenho só tarefas de arquitetura e urbanismo, só tarefas de ar-condicionado e ventilação. Então eu clico 2 vezes, ó, e ele me traz uma relação de todas as tarefas associadas à arquitetura e urbanismo. Então, quando eu for gerar uma tarefa nova, que eu posso fazer isso aqui, ó, tarefa incluir, vou incluir uma tarefa nova. Em vez de eu vir aqui ficar digitando, eu simplesmente faço isso, ó, clico no raio, ele vai lá naquele template, eu escolho aqui que eu quero de arquitetura e urbanismo, e aqui eu seleciono a que eu quero. Por exemplo, eu quero análise. Pronto, ele trouxe para mim aqui a informação já carregada, sem que eu precise ficar digitando de novo. E aí eu só informo o status, que é programada, se tem alguma observação, se está associado a cliente, projeto e a fase, e dou um OK para ser enviado. Então, é bem importante a elaboração dessa estrutura de templates de tarefa. Como que eu incluo? Venho aqui, ó, incluir, dou o primeiro título, incluir de novo, escolho o tipo de serviço, se é específico, essencial ou opcional, no caso eu quero opcional, o código, você que define, aqui eu coloco a opção. Dou um gravar e ele registrou o meu primeiro item dentro do template de treinamento web. Se eu der um OK aqui, ele salva. Se eu for agora aqui em tarefas, incluir, ó, clico no template, ó, treinamento, ele trouxe só um, ó, dou um OK, e ele carrega só esse item para mim. E aí eu preencho o restante dos campos. Então essas são as opções que você tem para gerar tarefa.
Tá? Pode criar as tarefas de forma manual, automática, pode criar templates de tarefa e quando precisar só carrega essa informação para poder enviar para os usuários. Bom, com essa questão das tarefas, além de você poder acompanhar pelo próprio sistema, você também consegue acompanhar pelo aplicativo do celular ou via web. Né? Foi demonstrado aqui em aulas anteriores como se acessa o sistema Naves ou pelo aplicativo ou pela web. Lembrando que não dá para acessar todas as informações, é bem restrito. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Este é o site asm.tecnico.com.br. Você vai entrar aqui com o seu e-mail que está cadastrado no Naves e com sua senha do Naves. Dá um OK, um entrar, e ele permite você buscar algumas informações, como agenda telefônica, nome de cliente, fornecedor e contato. Permite você fazer apontamento e apropriação de horas, visualizar a biblioteca e gerar tarefas. Né? Desculpa, não gerar tarefas, mas consultar tarefas. Então, todas as tarefas que estão direcionadas ao teu usuário, você consegue pelo celular ou pelo aplicativo fazer essas consultas das tarefas no sistema. Então, eu posso vir aqui, selecionar o projeto que eu quero, a tarefa específica e dar um OK, ele vai me trazer o resultado aqui na tela. No aplicativo do celular é o mesmo processo. A tela é idêntica, tá? Essa aqui que a gente está fazendo. Então, não tem segredo nenhum. Bom, outros... Aí aqui dentro do projeto você tem a opção de consultar, ó, as tarefas por projeto. Ó. Tá, aqui só está relacionado tarefas associadas a projeto. Se vocês observaram lá, você tem a possibilidade de criar tarefas para projeto e tarefas sem projeto. As tarefas sem projetos não vão aparecer aqui, ok? E aí você consegue visualizar. Ó, então essa aqui está atrasada, essa está atrasada, ó, todas que estão em vermelho estão atrasadas. E umas estão em andamento, outras com status de programado. Eu posso simplesmente vir aqui e mudar. Ó. Pronto. Tá, então vocês conseguem gerar um relatório pela própria tela consulta de projeto que está relacionado a tarefas. Aqui no gráfico você consegue acompanhar deixa eu ver um relatório aqui. Acompanhamento por fase. Então aqui ele consegue te mostrar o que você planejou e o que você executou pela fase, ó, do projeto. Então vai mostrar aqui linhas, o total. E você tem outros relatórios aqui dentro de projeto, como ordem de serviço planejado versus realizado, que ao selecionar o projeto que você deseja, ele pergunta se você quer consultar as informações da ordem de serviço original ou da ordem de serviço atual.
e qual é a forma de valor de planejado, se é a partir do valor atual do usuário, se é a partir do valor da primeira apropriação que aconteceu ou se é a partir da função. Então peço aqui para imprimir e ele me traz aqui um resultado. Então, na fase de concepção de produto, eu tinha planejado 1.376 horas, sendo que 376 é o João Paulo e as 1.000 é o supervisor. E deste planejamento, somente quem executou horas até agora foi o super, com 4 horas e 51 minutos. Então, isso está custando R$ 485 e tem um saldo aí para cumprir de 995 horas no valor de R$ 99.515. Então, esse relatório ele te traz o que você planejou e realizou e ainda mensura para você o custo disso. Então, é um relatório bem interessante para se analisar. Então, ele fica aqui em projetos, relatórios, ordem de serviço planejado versus realizado. Aí você também tem aqui a opção da posição do projeto. Aqui ele mostra para você o que você planejou, o que você já realizou e qual o percentual executado. 0,29% de execução. Ver o outro relatório que você pode também mensurar é o histórico do projeto. Aqui ele traz para você as fases com as tarefas e qual a situação de cada uma. Aqui ele está dizendo que todas estão programadas. Ó. Deixa eu ver algum outro relatório também que relata sobre planejamento e execução. Essa aplicação de hora aqui. Na verdade aqui é só um relatório para demonstrar para você quais foram as semanas que você trabalhou e quantas horas você executou em cada semana e qual projeto foi executado. Então aqui ele especifica para você. Na semana 4, de 52 semanas que você tem no ano, você só trabalhou no projeto Webinar Turma 31, gastando 6 minutos. Já na semana 5 foram 18. Na semana 7 foram trabalhado 9 horas, sendo que essas 9 horas foram executadas todas em um dia só, dentro de vários projetos. Também é um relatório legal que ele te especifica o que você fez dentro de cada semana, né? Quais os projetos você trabalhou e quantas horas foi gastado para cada um. Então também está aqui dentro do módulo projetos, relatórios. Ver se eu acho mais algum outro.
E aí dentro de consulta, você tem esse relatório chamado de consulta, alocação e equipe. Isso aqui está relacionado àquela ordem de serviço que a gente viu hoje no início do treinamento. Como que funciona? Quando você gera a ordem de serviço, que você pede para fazer a atualização, ele pega sobre a data de início e término, quem são os profissionais que você adicionou, e ele faz uma divisão informando que dentro daquele período, se o usuário trabalhar X horas por dia, ele consegue atender a data final que você informou. Então, ele está dizendo aqui no caso do projeto Webinar Turma 31, que se o usuário Ferreira ele trabalhar, esse não é um exemplo legal, mas esse aqui, ó, peguei esse projeto aqui, ó, casa, acho que isso aqui é casa, legal. Aí eu posso vir aqui, selecionar um usuário. Então ele está dizendo que se o usuário super ele trabalhar no levantamento todo dia, ó, 14, 15, 16, 17, 20, 21, que ele está pulando sábados e domingos, né, 17 para 21, se eu trabalhar 4 horas por dia nesses períodos, eu consigo atender o planejamento que foi elaborado. Então aqui o usuário ele consegue ou consultar ou você consegue emitir e enviar para ele poder ter uma visão assim, olha, se eu trabalhar todo dia essa quantidade de horas, eu consigo atender o planejamento que foi realizado. Então eu posso ver aqui por dia, posso ver por semana. Então, se na semana eu trabalhar, nesta primeira semana aqui, eu trabalhar 16 horas, depois eu trabalhar 20, 20, 20, 20, eu consigo atender a estimativa elaborada. Aí aqui você tem também a consulta, deixa eu ver se é esse. Esse aqui, ó, horas totais por mês. Aqui ele vai te dando se esse projeto ele iniciou já em 2018 e virou o ano, ainda continua sendo executado, ele te mostra. Primeiro ele mostra a situação que ele se encontra, as fases, né? Depois ele te mostra qual foi o saldo anterior do ano que você trabalhou, né? Então aqui eu escolho o ano, ele mostra o ano anterior e fala assim, ó, nessa coluna, já dentro daquele ano, vocês trabalharam 14 minutos. E aí neste ano já trabalhou 2 minutos e 2 horas e 56 minutos em janeiro, 3 em fevereiro, 7 em maio, 5 em junho, e ele vai te mostrando as informações. E na última coluna, ele mostra o acumulado para você. Tá? Então aqui você consegue ver ter uma visão de quantas horas já foram executadas e quantas horas você já está executando, mostrando no final o total. Então, o planejamento em si, eles não são muitas telas que você tem. Basta você gerar a ordem de serviço, alimentar ela com a alocação de equipe, informando quais são os usuários que você pretende. Isso não quer dizer que é eles que vão executar, por isso que eu falo que é uma coisa um pouco manual, que você tem que entrar e sair daquela tela com uma certa frequência para ir fazendo os ajustes, e com isso você vai tendo relatórios atualizados diariamente, apresentando para os responsáveis qual que é a situação daquele projeto naquele momento, por meio desses relatórios que a gente viu aqui neste momento. Tá? Bom, então agora eu vou para a parte das dúvidas para a gente poder dar continuidade aqui.
Alguma dúvida, pessoal? Bom, pessoal, então se não tem nenhuma dúvida, eu estou encerrando o treinamento. Agradeço a presença de todos, espero que tenha ajudado em algum processo que não está sendo executado hoje no escritório de vocês. E qualquer dúvida que possa estar surgindo, vocês podem estar ligando aqui no suporte para poder ter o auxílio. Até o próximo, abraço e bom final de semana.